Olá pessoal, me chamo Denilson Souza e juntamente com Manuela Ferreira fazemos parte do Residência Pedagógica. Hoje iremos abordar sobre inovações tecnológicas na ciência e na agricultura, onde inicialmente irei abordar sobre a agricultura. A atividade do setor agrícola é uma das mais importantes da economia brasileira, pois, embora componha pouco mais de 5% do PIB brasileiro na atualidade, é responsável por quase 100 bilhões em volume de exportações em conjunto com a pecuária, segundo dados da Secretaria de Relações Internacionais do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. A produção agrícola no Brasil, portanto, é uma das principais responsáveis pelos valores da balança comercial no país. Ao longo da história, o setor da agricultura no Brasil passou por diversos ciclos e transformações, indo desde a economia canavieira, pautada principalmente na produção de cana-de-açúcar durante o período colonial, até as recentes transformações e expansão do café e da soja. Atualmente, essas transformações ainda ocorrem, sobretudo, garantindo um ritmo de sequência às transformações técnicas ocorridas a partir do século XX, como a mecanização da produção e a modernização das atividades. Podemos dizer que a principal marca da agricultura no Brasil atual, e também, por extensão, a pecuária, é a formação dos complexos agrícolas, notadamente desenvolvidos nas regiões que englobam os estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Nesse contexto, destacam-se a produção de soja, a carne para exportação e também a cana-de-açúcar, em razão do aumento da necessidade nacional e internacional por etanol. Na região sul do país, a produção agrícola é caracterizada pela ocupação histórica de grupos imigrantes europeus, pela expansão da soja voltada para a exportação nos últimos decênios e pela intensiva modernização agrícola. Essa configuração é preponderante no oeste do Paraná e de Santa Catarina, além do norte do Rio Grande do Sul. Além da soja, cultivam-se também em larga escala o milho, a cana-de-açúcar e o algodão. Na pecuária, a maior parte da produção é a carne de porco e de aves. Já na região sudeste, assim como na região sul, a mecanização e produção com base em procedimentos intensivos de alta tecnologia são predominantes. Embora seja essa a região em que a agricultura encontra-se mais completamente subordinada à indústria, destacam-se os altos índices de produtividade e o uso do solo. Por outro lado, com a maior presença de maquinários, a geração de empregos é limitada e, quanto muito, gerada na agroindústrias. As principais culturas cultivadas são o café, a cana-de-açúcar e a fruticultura, com ênfase para os laranjais. Na região Nordeste, por sua vez, encontra-se uma relativa pluralidade. Na zona da mata mais úmida, predomina-se o cultivo das plantations, presente desde tempos coloniais, com destaque novamente para a cana, voltada atualmente para a produção de álcool e também de açúcar. Nas áreas semiáridas, ressaltada a presença da agricultura familiar e também de algumas zonas com a produção mais mecanizada. O principal cultivo é o de frutas, como o melão, a uva, a manga e o abacaxi. Além disso, a agricultura de subsistência também possui um importante papel. Vale ressaltar também que nas regiões mais semiáridas do Nordeste brasileiro, uma das principais plantações são as plantações de algodão, também conhecida popularmente por plantação do ouro branco brasileiro. Já a região centro-oeste é a área em que mais se expande o cultivo pela produção mecanizada.
o que expande em direção à Amazônia e vem pressionando a expansão da fronteira agrícola para o norte do país. A Revolução Verde, no século passado, foi a principal responsável pela ocupação dos solos do Cerrado nessa região, pois permitiu o cultivo de diversas culturas em seus solos de elevada acidez. O principal produto é a soja, também voltada para o mercado externo. Por fim, a região norte é caracterizada por receber atualmente as principais frentes de expansão, vindas do Nordeste e do Centro-Oeste. A região do Matopiba, que encontra-se com os estados Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, por exemplo, é a área onde a pressão pela expansão das atividades agrárias ocorre mais intensamente, o que torna a região norte como o futuro centro de crescimento do agronegócio brasileiro, uma vez em que atualmente a região centro-oeste é considerada a potência brasileira de exportações internacionais. As atividades mais praticadas nessa região norte ainda são de caráter extensivo e de baixa tecnologia, com ênfase na pecuária primitiva, na soja em expansão e em outros produtos, que passam a competir com o extrativismo vegetal existente. Agora passarei a fala para a companheira Manuela, que irá abordar sobre tecnologias na ciência. Olá a todos, para dar seguimento, falando um pouco sobre a agricultura e as novas tecnologias, eu vou falar aqui um pouco sobre as inovações tecnológicas, porque elas estão presentes na nossa vida e não seria diferente no agronegócio. E hoje eu vou falar um pouco dessas novas tendências tecnológicas para a agricultura. A primeira, eu irei falar sobre os sensores, que eles estão sendo cada vez mais usados por produtores rurais. Seu uso permite obter informações importantes sobre a plantação, o solo e elementos fundamentais, além de potencializar e agilizar a coleta de dados. Os sensores também são capazes de realizar comandos de forma automotiva, realizado de forma remota. A segunda tendência são os drones. Os drones, eles são bastante versáteis. Quando o tema é campo, ele vem acompanhar todo o desenvolvimento da lavoura em relação ao surgimento de praga, de doenças e outros problemas no campo. Por exemplo, a contagem de gado já é bastante usado lá na Nova Zelândia. Ele também está sendo usado aqui no Brasil com essa tendência. Outra tendência que está sendo bem usada são os softwares. Vamos lá, um negócio sem gestão, sem controle, ele tende a fracassar, Pensando nisso, foi desenvolvido softwares, um aplicativo que serve para auxiliar o produtor, principalmente em relação de custo, produção, facilitando as tarefas do dia a dia. E outra tendência bem legal, é a tecnologia da agricultura vertical. Ela é uma tendência global, Ela é um conjunto, basicamente, para a produção em camadas verticais. Essa produção, ela acontece em locais onde não suportam a configuração da agricultura tradicional. Por exemplo, nas grandes cidades, nos centros urbanos. Por isso tem sido vista como uma agricultura do futuro, para alimentar as futuras gerações. O legal, dessa inovação, sobre essa agricultura vertical, é que os produtores, eles não precisam dispor de grandes quantidades de terra, eles não precisam estar danificando o solo com queimadas, usando agrotóxicos, alguns tipos de fertilizantes que não podem ser usados. Ela ajuda esses produtores a utilizar um espaço pequeno e conseguir uma grande produção. Hoje a gente sabe que é preciso produzir mais devido à grande população mundial do mundo, então cada dia mais vem aumentando a necessidade de produzir mais. E outra tecnologia bem legal é o marketplace, onde muitos dos jovens empreendedores estão utilizando para comprar produtos e serviços, Esse aplicativo, ele dispõe de diversas opções de comprar. Os produtos mais vendidos disponíveis pelos produtores, permitindo melhorar interações no mercado.
Por exemplo, lá vai ter nesse aplicativo do Marketplace, vai ter um aplicativo onde vai ter as opções de venda, de compra, os nomes dos produtores, a safra, tudo bem direitinho. Para que isso? Para que os compradores, tanto como os vendedores, possam ter um controle de qualidade sobre o produto. Legal, né, gente? Só para vocês terem ideia, né, o agricultor ele nem precisa sair de casa, né, pois ele consegue ver todas essas informações através do seu smartphone, né, do seu celular. Tanto acompanhar as lavouras, quanto vender ou comprar produtos. Isso é muito legal. Hoje as tecnologias elas vêm, né, para nos ajudar. E todas essas tecnologias elas já começam, né, a impactar os resultados da safra, né, aumentando assim toda a produtividade e diminuindo as percas no campo. Já pararam para pensar, por exemplo, como seriam essas tecnologias? Elas poderiam nos ajudar, né, evitando percas no campo, mas lembrando, né, gente, que isso são tecnologias que ainda não estão disponíveis para os pequenos agricultores devido ao alto custo. Essas tendências, elas são um sinal claro de que não tem mais volta em relação às tecnologias e ao agronegócio. Eles estão completamente ligados um ao outro e vão melhorar muito a produção. Então, muito obrigado e a gente se encontra na próxima.